Ai, ai, essa questão aqui também é séria. Ainda mais em. É foda falar isso pré-eleições, né? Quinta-feira e tal. Mas, olha lá. Tem que ser falado, independente disso. É, não é um posicionamento, mas é foda. Porque me mostra, de novo, uma estratégia do governo federal de atrasar a vacinação de crianças. Sugere isso. E isso deixa a gente muito puto. Por quê? Quando teve a aprovação da vacina da Pfizer lá em dezembro de 2021, os caras chamaram um plebiscito para poder juntar especialistas, e muitos deles pseudo-especialistas, né? Para poder discutir se a vacinação em crianças era segura e qual seria o melhor método. Eu fiquei, mano, mas a Anvisa fez isso. Para adultos não foi feito plebiscito. Não teve toda essa discussão. Aprovou, meu irmão. A segurança já está testada pela maior autoridade de sanitária do país. Então você simplesmente organiza, provavelmente de forma prévia, e começa a vacinação no minuto que a Anvisa aprovou. Tinha que ser assim, entendeu? Então a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos com Pfizer contra a Covid segue sem data. Por quê? Porque o governo decidiu fazer uma reunião técnica com os técnicos do Ministério da Saúde. Esses grupos técnicos existem, tá? Em qualquer área, qualquer doença, você tem um que a gente chama de comitê técnico, que ele vai avaliar a parte epidemiológica, a parte é, hospitalar, a parte de infraestrutura, a parte logística, ele vai ver tudo que tem ali para poder ver qual a melhor maneira de fazer. Só que eu acredito que com o período eleitoral, toda essa questão política envolvida, esses assuntos estão sendo deixados de lado, só que não deveriam. Isso é uma prioridade do governo, deveria ser uma prioridade do governo. Discutir vacinação em crianças deveria ser uma prioridade. Esse grupo técnico não é um plebiscito que deve se reunir, não é a mesma coisa, mas é um grupo que daria o kickoff, o chute, no início da vacinação. E aí eles adiaram essa reunião, sendo que já tem o quê? Umas 2 semanas que a Pfizer aprovou, né? Essa vacina aí para criança de 6 meses a 4 anos. Então, sendo bem, assim, sendo bem generoso com o que está acontecendo, no mínimo, é um desprestígio com os pais, porque os pais que estão preocupados com seus filhos querem vacinar, e no mínimo, além de despreparo, mostra uma falta de preocupação com um problema grave. De novo, mostra uma falta de alinhamento com o que está acontecendo no país. De novo, pode ser considerado negacionismo científico. Por quê? O que mostram os dados, tá bom? Teve até uma polêmica aí que falaram que a Fiocruz soltou um dado de que as internações em crianças eram maiores do que idosos. Esse dado é incorreto, a Fiocruz errou. Teve um erro na análise. No dia seguinte, eles mandaram uma nota e o próprio governo federal atualizou as notícias, tá? Apesar disso, a mídia já tinha divulgado e criou um problema. Então, nosso compromisso com a informação correta e contra fake news é mostrar isso. Existe um percentual de crianças internadas de 8,5%. Só que a taxa de internação nas crianças menores de 5 anos que não receberam vacinação, ela está caindo mais lentamente. Então a taxa de hospitalização cai de forma mais lenta nas crianças menores de 5 anos. Então o que a gente está vendo no mundo está acontecendo para adultos e acima de 6 anos. Para criança, pessoal, essa tendência não está diminuindo. São menos casos? São. Essas crianças estão em menor risco? Sim. Mas existem crianças vulneráveis, existe uma criança que é forte, mas que por um azar do destino foi piorou. Pode acontecer, tá bom? Então vejam aqui, isso aqui é o dado, tá? Vou até colocar na tela cheia, então. De 5 a 11 anos, você já tem uma queda lenta, ok? E de 0 a 4, você tem essa... Você nem vê queda, tá? Porque tem vários vírus atuando ali. Mas pelo que a Fiocruz mostrou, a queda da internação em Covid confirmada tá menor. Você pode avaliar isso para 5 a 11 anos, que é uma faixa etária que não foi vacinada pelo menos com 3 doses. Você tem 0 a 4 anos, que não foi vacinado com nenhuma dose. Se eu não me engano, teve Coronavac aí, mas você tem uma taxa de vacinação baixa. Então, apesar do mundo inteiro estar vendo uma queda, adolescente você também não tem. Apesar de estarmos vendo uma queda em todas as faixas etárias, nas crianças essa queda ainda está baixa, né? Se você pegar aqui em números absolutos, tem mais crianças, se você pegar aqui 350, tem mais ou menos o mesmo número de crianças internadas por semana, de 5 a 11 anos, do que idosos acima de 80. Você vai ter ali mais ou menos a mesma coisa.
De 0 a 4 são mais de 1.000 crianças, então já superou o número de idosos internados por síndrome respiratória. Não é Covid? Pode não ser, pode ser vírus essencial respiratório. Só que a gente tem que lembrar que a gente não está no inverno brasileiro. A gente está saindo do inverno. Então não era para a gente ter mais de 1.000 crianças internadas. Entendeu? Então isso aqui pode sim representar o coronavírus. Tá bom? Então, infelizmente, eu não sei se isso é estratégia definida, eu não posso até falar isso, até porque, do jeito que estão as coisas aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Mas eu não sei se isso é uma estratégia definida, é uma ineficiência, uma incompetência, mas de fato o resultado dessa política é o fracasso de uma estratégia de vacinação em um país que historicamente é um país que vacina bem a sua população. Então isso, como profissional de saúde, me frustra e me deixa muito preocupado com o futuro do país, porque essas crianças aí podem ter sequelas, podem ter uma situação traumática no hospital, etc.